Aprovado o projeto que estabelece prazo máximo de 24 horas para a pessoa presa em flagrante ser apresentada ao juiz. O orçamento de 2017 não vai contar com recriação da CPMF. E senadores analisam proposta que moderniza a lei de licitações. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. Na última sessão deliberativa do mês, os senadores aprovaram várias propostas. A repórter Glauciene Lara traz as informações ao vivo. Boa noite, Glauciene. Boa noite, Hermes. Boa noite a todos. O plenário aprovou a medida provisória 719. Ela permite que trabalhadores da iniciativa privada usem parte do fundo de garantia ao trabalhador por tempo de serviço como garantia para o empréstimo consignado, no limite de 10%. A medida foi assinada pela presidente afastada Dilma Rousseff e anunciada como uma medida de estímulo à economia para ampliar o crédito de trabalhadores do setor privado. A expectativa é gerar 17 bilhões de reais em novas operações de crédito. Agora falta apenas a assinatura do presidente interino Michel Temer para que a medida vire lei. O plenário também discutiu várias matérias polêmicas. Uma delas envolve o direito de quem é preso em flagrante. Veja na reportagem de Karine Beluso. O plenário começou a votar um projeto que já tramita há quase 5 anos no Senado. Ele determina que a pessoa presa em flagrante deve ser apresentada a um juiz em no máximo 24 horas para uma audiência de custódia. O Brasil, que é a quarta nação em termos de posição carcerária, de prisão carcerária, sem dúvida alguma que com esta lei nós vamos reduzir substancialmente as prisões desnecessárias. Atualmente, o Código de Processo Penal estabelece apenas o encaminhamento do auto de prisão para o juiz competente e a entrega de cópia do documento ao advogado do acusado ou à Defensoria Pública. Com a medida, busca preservar a integridade física e psíquica da pessoa presa, prevenindo-se atos de tortura de qualquer natureza, o que resultaria em controle efetivo da legalidade da prisão. A votação não foi tranquila. Alguns senadores questionaram a viabilidade da proposta. Se na sua cidade não tiver comarca, ele vai ter que ir com um delegado e uma escolta para viajar 200, 300 quilômetros para levar esse preso para ser ouvido por um juiz. Se nós aprovarmos da forma como está esse projeto, eu pergunto, não garantiria de imediato o direito ao preso de ser solto pelo juiz, independentemente do crime que ele tenha cometido, porque ele não foi levado a juízo em 24 horas? E se ele cometeu um crime hediondo? É uma matéria já implantada nos 26 estados e no Distrito Federal pelo Conselho Nacional de Justiça. Depois de muito debate, foi aprovada uma versão do relator. Entre as mudanças está a substituição do termo delegado de polícia por autoridade policial. Como o texto foi muito modificado, vai ter que passar por outra votação no plenário. Ao final da sessão, o presidente Renan Calheiros fez um balanço das matérias votadas pelo Senado nesse semestre. Foram 138 no plenário, fora as matérias aprovadas pelas comissões e que foram diretamente para a Câmara dos Deputados, as chamadas matérias terminativas. O presidente também anunciou o calendário de votações para o próximo semestre. As sessões deliberativas retornam no dia 2 de agosto, com a sessão do Congresso para votar vetos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê a receita da CPMF no ano que vem, e também o calendário do impeachment. No dia 2, o senador Antônio Anastasia apresenta o relatório na comissão do impeachment e ele será votado até o dia 5. Se isso acontecer, no dia 9 de agosto, nós teremos a primeira votação no plenário do Senado, que é uma votação da pronúncia por maioria simples. A votação final do impeachment está prevista para o fim do mês, entre 24 e 29 de agosto, e deve durar, segundo o presidente Renan Calheiros, entre 4 e 5 dias. Hermes. Obrigado, Glauciene. Os senadores confirmaram ainda a indicação dos diplomatas Evandro Sampaio Didonê para delegado do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio, Apio Cláudio Muniz Aquarone Filho para o cargo de embaixador do Brasil no Gabão
e Jorge Monteiro Prata para comandar a Embaixada Brasileira na Noruega e na Islândia. Além disso, o plenário aprovou o projeto que altera o Código Penal para estabelecer pena de 2 a 5 anos de reclusão para quem subtrair animais de bando, como bovinos, suínos e caprinos. A proposta segue para a sanção presidencial. E como você acompanhou, a repórter Glauciane Lara acabou de informar e nós vamos repetir. O Congresso Nacional vai se reunir no dia 2 de agosto. O anúncio foi feito na sessão plenária desta quarta-feira. Senadores e deputados federais devem votar a LDO e analisar 14 vetos presidenciais. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Comissão Mista de Orçamento pediu ao ministro do Planejamento que retirasse do orçamento de 2017 a previsão de recriação da CPMF. Wellington Fagundes espera votar a LDO ainda na reunião desta quinta-feira. A inclusão da CPMF, isso se deu pelo governo anterior no anexo 4. Então, não coube ao relator estar incluindo. Apenas nós pedimos ontem ao ministro do Planejamento que apresentasse um novo anexo, inclusive com a retirada da CPMF, porque com as consultas que fizemos, como foi colocado, hoje é inadequado, não existe clima para aprovação a este ano da CPMF. E um detalhe que colocamos no nosso relatório é que a inclusão de qualquer novo imposto não sendo votado, até que votasse o orçamento, ele não poderia ser incluído. Ou seja, não se pode incluir na peça orçamentária nada de previsão que não tenha sido aprovado este ano pelo Congresso Nacional. A Comissão da Agenda Brasil ouviu hoje os relatórios de 2 matérias consideradas fundamentais para a economia do país. Uma que cria um plano de gestão e controle social para as agências reguladoras e outra que moderniza a lei de licitações. Criadas na década de 1990, as agências reguladoras vêm sendo criticadas nos últimos anos em função de ingerências políticas e pouca atuação na defesa dos interesses dos usuários. Um projeto de autoria do senador Eunício Oliveira, com o substitutivo do senador Walter Pinheiro, cria um plano de gestão estratégica e estabelece um regime jurídico unificado para as várias agências, entre outras mudanças. Qual é o grande papel das agências reguladoras e o que visa esse projeto? O papel das agências é levantar dados, analisar as normas de mercado, melhorá-las, mas tendo em vista o quê? A proteção dos direitos do usuário e da sociedade. Tendo em vista tudo isso, qual foi o objetivo inicial do projeto e consubstanciado na forma de substitutivo do senador Walter? Dar maior eficiência, dar maior transparência, diminuir a burocracia e unificar as normas e procedimentos de forma a termos a segurança jurídica. Depois foi a vez do senador Fernando Bezerra ler o relatório sobre o projeto que modifica a lei de licitações. Segundo ele, um instrumento relevante para o desenvolvimento do país, mas obsoleto frente a avanços da tecnologia digital. Existe atualmente um consenso de que é necessário um novo e único marco legal compatível com as práticas licitatórias mais modernas e capaz de viabilizar a participação do Estado nas relações de consumo travadas online. Apesar do caráter de urgência da comissão, os senadores pediram mais tempo para analisar as matérias em função da complexidade e delicadeza dos temas em debate. A gente não tem condições de fazer aqui uma avaliação e mandar para o plenário da Casa um tema dessa magnitude sem ouvir as partes e sem a gente se aprofundar. A senadora Gleisi Hoffmann chegou a pedir a realização de audiências públicas para instruir as matérias, mas os parlamentares concordaram em conceder vistas coletivas. Nós teríamos esse período de 15 dias do recesso para que todos os interessados, não só os senadores, mas as instituições que a senadora Gleisi aqui mencionou, pudessem analisar com calma, trazer algumas contribuições de aprimoramentos e nós voltaríamos para o segundo período legislativo, no início de agosto, já para deliberarmos essa matéria. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.